o retrato do amor. E agora restante, esperanza e amor, res tres, mas o mayor del este o amor. 1 Corintios 13 ha conocido como o capítulo do amor, o que é definido aqui não é um tipo romântico de amor, mas um tipo muito mais profundo de amor, o amor divino. Paulo explica magnificamente como mostrar en nossas vidas o amor de Elohim que foi derramando en nossos corações. O amor é o motor de que direcciona todas as nossas ações, é razão pela que fazemos o que é para benefício daqueles com quem nos relacionamos. O retrato do amor, a supremacia do amor, a características do amor, a perseverança do amor, o caminho o mais excelente, o que o amor não, o retrato de Yeshua, a maior de virtudes, a supremacia do amor, o caminho mais excelente. Busquem, portanto, os melhores goods, mas ellos demuestran un camino ainda más excelente. ¿Qué tipo de amor Paulo está presentando en 1 Corintios 13? Es porque él supera cualquier don espiritual. En griego existen varias palabras para definir amor. Paulo escoge o agape, amor altruista, incondicional, el reflexivo, buscando apenas o bienestar do amado, que o é mesmo amor que João usa quando diz que de Elohim é amor. Nenhum dom espiritual é útil se não for exercido a partir desse tipo de amor. Na realidade, todas as nossas ações e pensamentos devem estar impregnados de amor agape. Yeshua nos alertou que por causa de maldade, esse amor esfriará, mas não podemos permitir que isso aconteça em nossos lares ou em nossas igrejas. As características do amor. O que o amor faz? O amor é paciente, é bondoso, não se alegra com a injustiça, todo sofre, todo espera, todo suporta. Sofre. Macrotemio, ter espírito largo, aguenta o paciente. Mostra paciencia e tolera os erros dos otros. É benigno. Se restiomai, agir benevolentemente. É misericordioso e compasivo. Se alegra com a verdade. Sincero expressar simpatia, congratular-se. É misericordioso e compasivo. Se alegra com os que apoiam a verdade. Se alegra com a verdade. Tudo sofre, estego, cobrir com silêncio, suportar pacientemente. Oculta e cala as faltas de outros sem divulgar. Todo crê, pistio, ter fé, dar crédito, confiar. Não condena, porém otorga o benefício da dúvida. Todo espera, el piso, esperar a confiar. Siempre esperar que algo bom suceda. Todo soporta, repomeno, resistir, soportar, ter interesa, perseverar. Soportar dificuldades, provas a perseguir coes. O que o amor não faz. O amor não enveja, o amor não é rectancioso, não é soberbo, não faz nada indevido, não busca para si, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, não tem enveja. Siluo ter sentimento ardente, não enviar os que têm outros dons ou virtudes, não é jactancioso, perperiomai, jactarse, fanfaronense, não desea ser aceptado pelos demais, não se envaidece, vicio ou inflarse, orgulharse, não tem concito exagerado de si mesmo,
Now faz nada é devido as es moneno neo agir indevidamente. Não alguém contra das normas sociais e morais. Não busca para si. Seteo, buscar o bem alhecho. Renuncia seus derechos pelo bem dos outros. Não se irrita. Paroxino, tirar conta de algo para irritar, excitar o exasperar. Não é irascível dem exclusivamente suscetível. Não guardar rancor, logisomai, fazer inventário. Perdoa e não tem em conta as ofensas recebidas. Não se alegra como injustiça, pero estar alegre, feliz ou encontrar-se bem. Não se alegra com os erros, mas que procura corrigi-los. Retrato de Yeshua. Este é meu mandamento, que vocês se amem uns aos outros, assim como eu os amei. Suportou chicotadas, insultos e desprezo. Sofre. Se interesaba por qualquer homem que sofresse. El benigno. Ensinava a verdade com clareza e convicção. Se alegra da verdade. Não julgou a mulher pecadora, a lhe concedeu perdão. Todo sofre. Confiou na sinceridade de Zaqueu. Todo crê. Preparou 12 homens para uma missa, o impossível. Todo espera. Suportou fome, rendicau, dor e perseguicau. Todo suporta. Não buscou honras e juntou-se às humildades. Não sente inveja. Embora 12 horas do universo não se gabava disso. Não é jactancioso. Estava disposto a fazer os trabalhos mais humildes. Não é soberbo. Agiu com cortesia e coricau como todos. Não faz nada de impróprio. Sempre cumpriu a vontade do Pai. Não busca o seu próprio. Mesmo quando espancados, respondia educadamente. Não se irrita. Ele pediu perdão por aqueles que o crucificarão. Não guarda rancor. Falava duramente aos fariseus injustos. Não se alegra com a injustiça. A perseverança do amor. A maior das virtudes. E agora restam fé, esperança e amor. Esses três, mas o maior deles o amor. Os coríntios mostravam com sua atitude o que o amor não faz. Eram envidiosos, arrogantes, vaidosos, agiam de forma inadequada, eram egoístas, irritados, eram rancorosos e toleravam o pecado. Como eles devemos abandonar esas falhas e abandonar las virtudes do amor, como Paulo nos ensina, para usar corretamente os dons espirituais. Além disso, ele nos convida a permanecer em outras duas virtudes, fé e esperança. Quando Yeshua vier o pecado deixará de existir e desfrutaremos da vida eterna com ele. Então, profecia, línguas e outros dons, junto com fé e esperança, não serão mais necessários, mas o amor vai durar para sempre. Elohim é amor, o amor do Pai e do Filho é uma característica de todo crente. A palavra de Elohim é o canal pelo qual o amor divino alcança o homem. A verdade de Elohim, o meio pelo qual o intelecto humano é alcançado. O Espírito Santo é dado ao instrumento humano que trabalha em cooperação com os instrumentos divinos, transforma a mente o caráter, permitindo que o homem contemple aquele que é invisível. O amor perfeito só pode ser desfrutado por meio da actividade da verdade e da recepção do Espírito Santo.